hoje a live está focada no tema de abuso. E por incrível que pareça, parece que foi até combinado, essas coisas não se combinam, né? Marcelo perguntando o que é abuso paterno. Primeiro eu vou falar o que é abuso. Abuso. As pessoas muitas vezes não têm noção do que é abuso. No curso lá 10x10 eu até falo. Se você prestar bem atenção, você é abusado o tempo todo e você também é um abusador. E cabe a cada um de nós prestarmos atenção e sairmos dessa dinâmica de abuso. Existem muitos tipos de abuso, mas muitos tipos. Quando fica assim, por exemplo, o que é abuso paterno, o que é abuso materno, o que é abuso... Abuso é abuso. E o que é abuso? Ab é ir além de, é ultrapassar, que tem a ver também com trapaças, com mentiras. Então, ir além do uso. Ir além do uso, basicamente, o que é? Não cumprir a sua devida função, ou utilizar a função para fazer coisas que não estão adequadas. Qualquer profissional, um médico, um pastor, um líder religioso, ou qualquer indivíduo, tem a função dele. Se ele for além da função, isso já é um abuso. Então, quando fala assim, Marcelo estava falando abuso paterno e abuso materno é quando as pessoas que estão fazendo a função materna e paterna não executam a função do jeito que deveria ser. E aqui, se começar a pesquisar abuso paterno e materno, eu vou dizer que praticamente 100% dos pais e das mães tem algum tipo de dinâmica abusiva. O que é abusiva? Eu estou fazendo algo não é em direção à necessidade do filho, e sim usando o filho para preencher a minha necessidade. Pronto! Só de falar isso aqui, isso já é uma dinâmica abusiva, porque o filho veio para receber e ser orientado. Se eu vou buscar o filho para preencher minha necessidade, sendo eu mãe, pai, isso é ir além do uso. O filho não foi feito para isso. Do mesmo jeito que filho que foi colocado para unir o casal. Isso é abuso, porque filho, a função filho é receber dos pais a orientação para se tornar adulto e não existir para segurar o casamento, preencher necessidades de um e de outro. A Carla está falando aqui um outro tipo de abuso, por exemplo, eu vou ter um filho para que esse filho cuide do irmão dele que tem problemas. Isso também cai na mesma dinâmica de abuso. Por isso que abuso é tão comum, tem níveis de intensidade, de gravidade, isso tem um monte, isso com certeza. Mas quando você vai avaliar abuso do jeito que ele realmente é, basicamente é assim, um indivíduo que tem poder sobre o outro. Tem o poder porque tem uma função, pela idade, seja lá o que for, pelo vigor físico, eu sou mais do que o outro. E com esse mais que eu sou, eu vou utilizar o outro para preencher as minhas necessidades e fazer o que eu quiser com o outro. Então, por exemplo, se tem um abuso físico, que é comum ter casais com abuso físico, aí lá vai o homem, tem um abuso físico, violência em relação à mulher. Isso é abuso? É claro que é abuso. Ninguém tem o direito de, eu vou bater em você porque você não faz do jeito que eu quero, porque eu não gostei. Isso é em relação à mulher, isso é em relação a filhos, isso também em relação a pais. Tem abuso econômico. Abuso econômico é o tirar dinheiro. Os idosos hoje em dia passam uma situação de abuso muito comum, onde os filhos pegam empréstimos no nome dos pais e vão usando o dinheiro, e depois os pais que se virem com esses empréstimos. Ou então rouba literalmente os pais. Então, abuso tem tudo a ver com isso. Então, quando vem abuso paterno, é ir além da função de pai, como abuso materno também é ir além da função de mãe. Agora, tem várias formas de ter um abuso. Por exemplo, quer ver? Eu sou um pai, eu preparo o meu filho para que ele cuide de mim. Isso também é um abuso. Meu filho não tem que cuidar de mim, ele vai cuidar dos filhos dele. Não, você tem que cuidar de mim. Eu preparei você, você me deve, agora você cuida de mim. Isso também é um abuso.
Veja, eu estou abusando da função pai. Eu, como sou pai, agora exijo que você cuide de mim. Isso não é uma função saudável de pai, porque agora me tornei filho e você me deve. E se você não cuidar de mim, eu morro, eu vou sofrer. E aí começa um monte de jogos aqui. A Osíris fez uma pergunta bem interessante. Por que, Fernando, de repente, todas as vítimas denunciaram o João de Deus depois de tantos anos? Isso aqui é extremamente comum, viu? Quando tem uma situação abusiva de muito tempo, as pessoas... Vou colocar assim, esquece de muito tempo que eu falei. Pessoas que têm dinâmicas são abusados. Se você olhar na raiz da história, e no curso 10x10 eu mostro a origem dessa história, a pessoa que é abusada, frequentemente ela tem um grande receio de falar do abuso. Primeiro, ela carrega a vergonha da situação. O abusador não tem vergonha, mas o abusado carrega uma grande vergonha. Tem um grande medo de se expor. E quando ele se expõe, frequentemente ele é acusado, dizendo que ele é o responsável por tudo isso. A frase é, como você foi deixar acontecer isso? A frase que a Carla está colocando é a frase típica, como você deixou isso acontecer? Porque você não fez nada, porque você... Veja, cada vez que o abusado fala, ele, ao invés de ser vítima do abuso, ele se torna o responsável pelo abuso. E essa dinâmica que vai acontecendo, por isso as pessoas passam por situações de abuso e preferem ficar quietos. Quando vem uma grande carga, parece assim, eu tenho autorização, as pessoas vão acreditar em mim. Então, quando tem uma multiplicidade de abuso, a hora que aquilo começa a aparecer, as pessoas de repente se sentem, entre aspas, mais protegidas para falar. Tanto é que você vê, praticamente todo mundo que está fazendo a queixa, que eu saiba, só uma conseguiu mostrar a cara para dizer o que está acontecendo. E aí fica assim, todos os abusados aprenderam que eles vão ser os responsáveis, e o grande problema dos abusados, vou pegar até a pergunta da Osíris, acredito até que venha outras parecidas com isso, que é assim, o grande problema do abusado, o menor dos problemas é o abuso. O menor dos problemas é o abuso. Fernando, você está louco? Não, não estou louco. A questão é, toda a questão de abuso vem de trauma infantil, sempre, todos. Se eu tenho a segurança dos meus pais, que vão cuidar de mim, vão me ouvir, vão valorizar a minha queixa, estão abertos a ouvir o que eu estou falando, e quando eu falar como criança, eu serei acolhido e cuidado pelos meus pais, dificilmente vai ter uma situação de abuso numa dinâmica dessa. Aonde tem abuso? Frequentemente onde os filhos não são vistos pelos pais, não são cuidados. Não olham. Adivinha, se os pais não olham, adivinha quem vai olhar. Essas crianças se sentem excluídas ou não pertencendo ao sistema, ou se sentem pessoas que, vou colocar assim, eu não devia existir, eu dou trabalho para meu pai e para minha mãe, eu só trago trabalho, eu só dou problema, então eu evito dar problemas, eu faço de tudo para não atrapalhar. Qualquer coisa que eu coloco, a reação é, lá vem você de novo com esse monte de coisinhas, e não aguento mais você. Não... Criança que tem esse tipo de dinâmica em relação aos pais são um terreno fértil para serem abusados, porque vai chegar um abusador que vai olhar, vai oferecer alguma coisa bonitinha, uma palavrinha, um afago, um abraço, um carinho, um colinho, uma comidinha, seja lá o que for, e rapidinho essas crianças se conectam. Adivinha por quê? Porque tem uma grande carência de afeto, de sentirem amadas, vistas, cuidadas. E aí elas caem na armadilha. E quando elas descobrem que querem sair, aí vem a ameaça do abusador, que é muito frequente. Eu vou falar para todo mundo, eu vou fazer isso com você. Se você falar, eu vou te matar, eu mato seu irmão, mato a sua mãe. E se falar, o pai e a mãe é que acabam caindo de pau em cima dessa criança. Que absurdo, como é que você fez isso? Lá vem, mais uma vez você fez uma bobagem. Então, os abusados, no fundo, carregam a dor, a responsabilidade não, a culpa do problema, e se escondem. Por quê? Porque se falar de alguma coisa, eu serei destruído, não cuidado e protegido, eu serei exposto e destruído. Por isso,
A enorme maioria das pessoas abusadas não delatam e não falam o que está acontecendo, ainda mais se você falar com uma figura de autoridade. Imagina se você foi abusado, por exemplo, um delegado de polícia, um juiz, um líder espiritual. Como é que você vai falar? Com certeza o grupo, a sociedade vai cair de pau em cima de você. E eu quero ver você provar o abuso. Porque fica assim, ó, foi abusado, sei. E prova, não tem prova. Ah, adivinha, quem vai receber a carga inteira da comunidade de todo mundo? É você que falou. Agora como é que você vai ter prova? Geralmente coloca num ambiente que não tem ninguém, e aí eu faço o que eu quiser, e quando você sair, quem é você para falar? E eu sou uma figura superior, eu sou muito mais e você é menos, é loucura sua, é você que está fazendo isso. Por que o abusado tende a ser um abusador? Porque quando você passa por uma situação de abuso na infância, você conhece dois modelos. Um ficar superior e fazer o que quiser com o de baixo, ou você ficar aqui embaixo e permitir que o outro faça o que quer com você. Esses são os dois modelos. E se você vem de uma família de relacionamentos abusivos, você tem duas opções. Ou você continua passivamente nesse lugar, sempre procurando um abusador para te arrebentar, para te destruir, porque é natural, é amor, é assim mesmo. Fernando, você não entende que é amor. Ou então você vai para esse lugar. Então tem duas opções. Ou eu continuo sendo abusado, ou eu continuo sendo abusador. Ou continuo como abusador. Conclusão, a dinâmica de abuso persiste. Então, se eu fui abusado, aquilo me incomodou demais, fica assim, eu não vou permitir que mais ninguém abuse de mim. Sabe o que acontece? Geralmente vira o abusador, sou eu que vou fazer isso com você. Eu faço isso com você antes que você faça comigo. Por quê? Porque eles só conhecem dois caminhos. Ou ser abusado ou ser abusador. Pronto, quando eu vou crescer, eu posso ser igual a meu pai e minha mãe abusivos, ou posso continuar como um filhinho obediente sendo abusado. E acredito que isso aqui é amor, porque esse é o modelo de amor que eu recebi. Essas são as duas opções. Por isso, os dois são doentes e precisam se tratar. E aí fica uma coisa interessante, eu já tratei de abusador, ele veio, abusador sexual, de criança, mas ele veio buscar ajuda. Eu falei, não vou atender, porque ele está buscando ajuda, ele está precisando de ajuda, ele é uma vítima, adivinha por quem ele tinha sido abusado? Vamos ver se vocês têm ideia. Foi abusado pela tia, várias vezes, e pela babá que cuidava dele, desde pequenininho. E aí tem um outro tema interessante. O nível de abuso que existe nos meninos e nas meninas é a mesma coisa. Sabia? É a mesma coisa, mas as queixas são praticamente 10 vezes mais nas meninas do que nos meninos. E sabe quem frequentemente abusa dos meninos? A figura materna, a figura feminina da família. Pode ter do pai também, mas frequentemente vem da figura feminina. Mas quando se olha, fala, não, mas é menino, isso não é abuso. E aí eu sempre falo assim, você quer ver o que é abuso? Você vê uma mãe com um filho. A Carla uma vez ficou enlouquecida num restaurante lá de Campos Jordão, que ela estava alucinada, porque ela viu uma mãe com um filho. Devia ter quantos anos aquele filho lá? Aquele menino? 7, 8 anos. Numa mesa, jantando com a família, almoçando com a família, e essa mãe agarrada nesse menino, ele se esfregava, e ela beijava ele na boca, e ele enfiava a mão no peito dela, e ela beijava ele, e beijava o pescoço. Gente, aquilo era uma loucura, mas mãe pode, é filho, né? Mãe pode. Aí você quer ver? É só trocar a situação. Imagina que seja um pai fazendo isso com uma filha. Imagina. Nossa, a polícia já estava lá. A polícia já estava lá, com certeza. Com certeza. A mesa inteira ia ficar alucinada. Mas é interessante, né? Porque tem uma coisa interessante. Será que mãe pode tudo? É só trocar mãe. Você vê mãe com filho, imagina pai com uma filha. E vê se aquilo deu sensação de abuso. O outro também é abuso, hein? Também. Qual é a força ou energia por trás do fortalecimento do abusador para que ele fique no anonimato tanto tempo? Tudo, eu não sei o quanto você conhece essas histórias, mas vou colocar assim. Todos nós temos 3 camadas. Máscara, sombra e selfie.
O self é a nossa essência, é quem nós realmente somos. Só que na nossa evolução durante a vida, nós vamos aprendendo que tem certas coisas que eu devo fazer e mostrar, porque assim eu sou amado, eu existo no sistema, se eu ficar desse jeito, é desse jeito que meu pai e minha mãe querem, então eu vou fazer. Isso é máscara. Desenvolva um personagem para existir aqui. E tem as coisas que vão ficar escondidas, sombra. Então tem aquilo que eu mostro para o mundo e tem aquilo que eu escondo para o mundo. Tudo que eu escondo, que é colocado como isso é errado, isso é feio, isso é horrível, se você tiver isso, você não será amado, você não será recebido, ou vou colocar pertencer ao sistema e assim por diante. Então, todas essas dinâmicas ocultas na sombra tem a ver com a máscara. Então tem o que eu mostro, o que eu escondo. Adivinha o que tem por trás do abuso? Geralmente é o quê? Dinâmicas ocultas no sistema. E tem que ficar oculta porque não pode aparecer. E quando fica oculto e fica cheio de segredo, ganha uma força, uma energia enorme. Tudo que é escondido ganha uma força absurda, impressionante. E eu não posso colocar essa energia aqui fora, porque se eu colocar ela aqui fora, quebra a minha máscara e de repente eu não sou amado e visto e valorizado pelo mundo. Só que tanto a máscara como a sombra, elas vêm do mesmo lugar. É eu não ser aceito do jeito que eu realmente sou. Eu não ser amado do jeito que eu sou. Então cria essas duas camadas. E dependendo do campo, principalmente infantil, como é que pai e mãe lidaram com isso, ou determinaram, se for assim eu te amo, se não for assim eu não te amo, conforme isso vai acontecendo, então tudo aquilo que eu faço escondido, por exemplo, quando você era adolescente, você namorou escondido, o pessoal que namora escondido, escondido do quê? Porque se meu pai e minha mãe souber, o que eles vão fazer? Mas e a força para namorar escondido? É gostoso ou não é? Quantas coisas o escondido é mais gostoso? E principalmente, quem tem um monte de carga na sombra, que é a energia de vida que está aprisionada, tudo que é reprimido será atuado. Isso é uma regra da psicanálise. Tudo que é reprimido será atuado. Tudo que você esconde, você vai acabar fazendo. Por isso, segredos são as piores coisas que existem uma das piores coisas que existem dentro de uma família. Coisas que não se falam, ou quando você descobre, aquilo está um caos. Então, tudo que é escondido ganha força impressionante, é assim. Então, o que vai acontecer? Todas essas dinâmicas de abuso vêm de onde? Da região da sombra. Tanto o abusado como o abusador passeiam pelo lado escuro da vida, porque não pode aparecer. Todo mundo tem que ser anjinho e santinho, né? Os anjinhos santinhos, todos têm o seu demôniozinho lá dentro, hein? Ok? Conheço 4 filhas que trabalham e sustentam a mãe que mora de aluguel e nunca trabalhou. Isso é abuso? Isso é abuso. E o que falar para as filhas que se sentem no dever de sustentar a mãe, que xinga elas o tempo todo? Você não vai falar nada, porque a questão, você pode falar o que você quiser, elas vão ouvir? Elas vão ouvir? Elas vão entrar em contato com a realidade? Mas isso é um grande abuso. Isso é abuso da função materna. E tem algo que eu falo muito. Você quer ver como você pode? Vou colocar a seguinte situação, abusiva, hein? Tá? Quanto mais uma mãe ou um pai destrói, arrebenta um filho, destrói, pisa, desqualifica, não dá amor, não dá afeto, só arrebenta, esses filhos depois têm a tendência de voltarem para cuidar desse pai e dessa mãe, como por exemplo isso aqui. É muito louco. E a situação oposta. Os pais dão tudo para os filhos, os pais fazem tudo para os filhos. Sabe o que vai acontecer? Os filhos lá na frente vão abusar dos pais, na seguinte forma: você não me deu o suficiente, você não me dá mais, você tem que me dar tudo, falta tudo, você não me deu o que eu queria. Sempre vai cobrar cada vez mais e pisar nesses pais. Veja, as duas situações são abusivas. Os filhos são arrebentados e depois voltam por culpa para cuidar da mãe, porque pelo menos agora eu tenho a minha mãe, mas essa mãe não tem gratidão nenhuma, muito pelo contrário, cada vez cobra e pisa mais e diz que foi pouco.
Só que essa mesma situação do outro lado, então eu vou dar tudo para os filhos, vou fazer tudo para eles. Você vai ver que lá na frente esses filhos serão os abusadores. Vão querer cada vez mais e mais e mais, ainda criticar que esses pais deram menos. Veja, as duas polaridades são abuso, tá? Qual é o gatilho para o abusado despertar da situação de continuar sendo abusado? Como ele acorda para parar de se expor ao abuso? Bom, essa é uma pergunta que eu também gostaria de saber te responder, porque depende se ele toma consciência. Falando em filme, nós vamos ver o filme do Queen, Rhapsody... Como é que é? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Tem uma situação de abuso do Freddie Mercury. É um tipo de abuso que é extremamente comum. Está cheio de gente que não enxerga. Tem até uma pessoa que eu sigo muito, que é um grande mestre meu, que está nessa mesma situação. Que é assim, o Freddie Mercury está lá cheio de sucesso. Aí aparece alguém que se une a ele e começa a fazer de tudo para cortar os vínculos do Freddie Mercury com o agente dele, com as pessoas que estão perto, com amigos, com o grupo, com a banda, e aí ele vai cortando. E aí fica, só eu agora tenho vínculo com você, Fred, mais ninguém. E aí ninguém tem acesso ao Fred Mercury, porque tudo para nesse cara aí. Esse cara é dono do Fred Mercury, agora eu faço o que eu quiser com ele. E aí o que aconteceu? Um bando de gente tentando entrar em contato com ele, amiga, o grupo, pessoas, família, mas não consegue. Por quê? Porque aquele lá cercou e aprisionou. Você é meu. Isso é abuso. Isso é abuso. E aí ele não tem mais vínculo com mais ninguém. E aí chega uma hora que ele acorda, que a amiga dele foi até lá, foi até a casa dele, porque sonhou com ele, e conversou com ele e falou do que estava acontecendo. E aí ele despertou. Despertar não é fácil. Muitas vezes você fala para a pessoa, a questão é, ainda não chegou no ponto da pessoa, de repente, acordar de tudo isso. É horrível acordar dessa história e ver que, no fundo, é como o filme Matrix. Você está pronto para ver a realidade ou quer continuar na fantasia? E as pessoas abusadas nessa história preferem muitas vezes ficar na fantasia, que está num lugar lindo e maravilhoso, do que descobrir que aquilo é um grande abuso. Então, quando chegar no ponto, a questão é que tem gente que o ponto é mais baixo, tem gente que o ponto é muito mais alto. Precisa passar por muitas e muitas coisas para despertar. Porque enquanto a dor não for o suficiente para fazer a grande mudança, não funciona. E aí você pode colocar energia à vontade, às vezes nem entra. A pessoa ainda está presa lá. Então isso depende muito de cada pessoa, do nível de abuso, de como essa pessoa se organizou nesse abuso, dos recursos internos que ela tem, dos recursos externos e assim por diante. Então não dá para dizer qual é o gatilho. O gatilho, muitas vezes, você faz um monte de coisa. Às vezes o gatilho é uma frase que leu num livro. Aquilo foi o gatilho, mas foi o gatilho porque a gota d'água. É porque já encheu e aquela gota d'água transbordou e acordei. Aí fala, acordei por causa daquela frase no livro? Não, por um monte de coisas que já estavam acumulando. E aí chegou um ponto, fala, tenho que acordar. É como nascer, né? Chega uma hora de desconforto é tão grande que eu tenho que fazer algo para sair desse lugar. Essa escolha entre ser abusado ou abusador tem a ver com a identificação com o genitor abusador? Tem a ver. A questão é, o que dentro dessa criança, nessa dinâmica, ele vai ter duas opções, A ou B. O que vai fazer ele virar de um jeito ou de outro, isso são vários fenômenos que vão acontecer na dinâmica sistêmica. Tem algumas situações que, por exemplo, tem dois irmãos que são abusados, um se torna um abusador, o outro se torna um abusado. Às vezes, de repente, tem alguma coisa a ver com gênero. Aí vai depender de características específicas do campo que está acontecendo e qual o estímulo para levar o indivíduo para um lado ou para o outro. Mas é aquela história, fala assim, foi a minha opção fazer isso. As pessoas que muitas vezes falam a minha opção é porque não tiveram opção. Tem essa ou essa. Nossa, tem trilhões de opções. Mas as pessoas têm pouca opção, falam, eu escolhi. Não sei se você escolheu. Se você só tem duas possibilidades, não é escolha. Quando um garoto é abusado, ele pode desenvolver uma obsessão sexual? Vixe, ele pode desenvolver qualquer coisa. Ele pode ter uma obsessão sexual, ele pode ter uma parafilia. Parafilia, por exemplo, é buscar
vou colocar assim, buscar a satisfação sexual, não numa relação saudável, homem e mulher, por exemplo. Só tenho uma obsessão, uma parafilia, uma podofilia. Podofilia só tenho excitação e orgasmo com os pés, se não tiver os pés no meio, não. Eu tenho uma pedofilia, pedofilia por criança, que tem tudo a ver com isso. Pode ter também aversão a sexo, não quero saber de sexo de jeito nenhum. Então isso é uma castração, porque sexo é horrível, então não presta. Imagina isso aí como é que dá efeito nos relacionamentos futuros, continuidade da família, relação pai, mãe, filho, como essa bagunça vai ficar. Isso pode desenvolver uma autoestima baixa, pode ter depressão, pode ter síndrome do pânico, pode ter doenças autoimunes, pode ter câncer. Gente, pode ter de tudo. Essa é uma gravidade do abuso. Dependendo de como a dinâmica é feita, ela pode gerar uma série de problemas em cima dessa história. Quais seriam os abusos mais comuns na relação terapeuta-paciente? Os mais comuns dessa relação é a relação dependente-codependente. Vou colocar assim, abusos mais comuns na relação. A relação terapeuta-paciente também é uma relação que deveria ser saudável, se os dois ficarem na mesma função. Mas a doença mais grave que tem na relação terapeuta-cliente, e tudo também é disfarçado, com um monte de justificativa, é assim. É o terapeuta ser um codependente e o cliente ser um dependente. Quer dizer, você nunca mais vai poder sair de perto de mim, porque eu vou cuidar de você, eu vou fazer de tudo. Quando você tenta sair, você está precisando, você está com resistência. Aí vem um abuso psicológico, dizendo você está errado, é porque você não consegue, olha, o problema é seu, olha só o que você está fazendo, justo no momento que você mais precisa. O momento que você mais precisa é o momento que você está ruim, o momento que você está bom é o momento que você mais precisa, o momento que melhorou tudo é o momento que você mais precisa porque precisa consolidar, o momento que você mais precisa. Isso é um jogo de codependente e dependente, por isso não tem alta. E aí fica o cliente prisioneiro. E muitas vezes o cliente, quando ele se sente abusado, ele tem que sair brigando com a pessoa que ele ama, que ele tem uma estima, que é o terapeuta. Aí fica assim, não, mas ele está certo. Mas será que eu sou errado? Ele está falando, então ele está certo, eu que estou errado. E aí essa dinâmica, geralmente isso aqui é uma quebra. E quando quebra, aquilo que foi trabalhado e foi bom, muitas vezes se perde e se arrebenta. Porque fica uma dinâmica, será que... eu estou me sentindo, eu estou na hora de ir embora, mas ele não deixa eu ir embora. Isso é uma das coisas mais comuns. Agora, aqui tem, por exemplo, abuso sexual, é claro que tem, tá cheio, viu? Tá cheio. Porque começa uma relação transferencial e o terapeuta muitas vezes pode utilizar a relação transferencial para usar o cliente para suas próprias necessidades. O abuso pode ser pela confusão de lugar nos membros do sistema ou frequentemente. É só, se fizer a função em ordem, está ok. Quando está em desordem, já virou um caos. Toda função em desordem é um abuso, porque uso é a função, tem a sua utilização. Aquela função é isso. Abuso. Filho não pode ser pai do irmão, não deve, é irmão. Filha não deve ser a esposa do pai, ela não é a esposa do pai, ela é só filha. Filho não pode ficar substituindo a sexualidade do casal, porque ele só existe a relação entre pai e mãe, então o filho tem que ficar aqui para segurar os dois, porque se o filho for embora, acabou o casal. Está cheio de todas as funções que estão em desordem. Geralmente os filhos, os mais jovens do sistema, vão entrar nas funções em desordem para tentar organizar, mas aí é abuso da função. Ou permitir que um filho entre nesse vazio, por exemplo, a minha mulher não quer saber de mim, a minha filha vem e fica do meu lado. O que eu devo fazer? Ai, que delícia, não delícia nada. Ela tem que ficar só como filha, eu não aceito que ela venha até do meu lado e tentar substituir a minha namorada. Eu não posso aceitar isso. Por mais que seja gostoso, eu posso inventar historinhas, mas é abuso. Eu não posso fazer isso. Então, isso aí está cheio. Disfunção, você vai pegar sistêmica, você vê muitas dinâmicas de abuso. É só ver quem está fora do lugar. Por favor, fale dos diferentes tipos de abuso que são mascarados e até podem ser mais graves que os abusos físicos,
como, por exemplo, alienação parental, colocar o filho como projeto para cuidar dos pais, cumprir alguma função na família e ligação com dificuldades e doenças desses filhos na vida adulta. É exatamente isso, já falou. Ó. Numa família, toda vez que um filho vai fazer uma função que não é a dele, tem algo errado, isso é abuso, isso vai gerar problemas seríssimos lá na vida. Quer ver? Uma coisa que é abuso, quer ver? Eu vou falar uma coisa que é abusiva, mas olhando parece lindo e maravilhoso. Então eu vou falar assim, imagina, por exemplo, que você é o meu filho ou minha filha. Eu chego para você e falo assim, filho, filha, você é a minha vida, você é a minha razão de viver, você é a minha felicidade. Eu existo só para fazer tudo para você, porque você é tudo para mim. Isso é abuso. Isso é abuso. Não, que isso, Fernando? Isso é uma declaração de amor linda e maravilhosa. Não, é abuso. Porque eu estou colocando o meu filho, no caso você ou a minha filha, como você é responsável pela minha alegria, pela minha felicidade, pela minha vida. Então, se você for embora, acabou minha alegria, minha felicidade, minha razão de viver. Então, eu morro. Então, aí você vai ser obrigada a preencher a minha necessidade, porque se você for embora, eu vou morrer, hein? Olha, eu não tenho mais razão para viver. Isso é abuso. Só para ter ideia, assim, como tem tantas dinâmicas de abuso, que aparentemente é tudo lindo e maravilhoso, e não é não, não é não. Acorda, gente, acorda. A mesma coisa assim, ó, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Quer ver? Uma música, que frequentemente eu coloco essa música em aulas, assim, para... Ó, olha a música que é linda, maravilhosa, um monte de gente já cantou, eu também já cantei achando lindo e maravilhoso, que é assim, ó. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Veja, você vai me fazer feliz porque eu te amo. Então, se eu te amo, você tem que me fazer feliz. Que maluquice é essa, hein? Mas de vez em quando, então, se alguém me amar, eu sou obrigado a fazer essa pessoa ficar feliz? E quem diz que eu a amo, e mesmo que eu a ame, eu tenho que fazer ela feliz? A felicidade depende de cada pessoa. Toda vez que tem, eu só existo para você, você é que me faz feliz, isso é uma coisa de uma dependência. Toda dinâmica de dependência é um abuso. Ué, então agora eu sou responsável pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, por você estar vivo? E aí eu tenho direito de ter a minha vida? Porque se eu tiver a minha vida, olha o que vai acontecer. O que você acha da criança ir dormir na casa do colega? É risco? Não. É essencial as crianças começarem a fazer amizades e, primeiro, dar uma folga para pai e mãe e conhecerem outras famílias. É risco? Sempre tem um risco. Eu vou fazer uma pergunta. A vida não é questão de risco. Eu atravessar a rua, tem um risco de eu morrer atropelado? E se eu não andar de avião, tem um risco de eu morrer de acidente aéreo? Tem, ele pode cair na minha cabeça. Mas essa história do risco, a vida é arriscada, a vida é sempre arriscada. Agora, dormir na casa do colega, não tem, a questão é, eu conheço os pais, eu sei como é que funciona, ótimo, eu tenho uma relação mais afetiva, mais íntima com esse casal, conhecemos melhor, ótimo. Essa criança, o filho deles vem para cá, o meu filho vai para lá, e é excelente, excelente para essa criança poder ter novos contatos, novos conhecimentos sobre dinâmicas de família. Agora, se eu ficar vendo, tem um risco de ser abusado, tem um risco de ser abusado. Se eu falar assim, olha, tem um risco de alguém na escola, tem um risco de alguém entrar na escola armado e dar tiro em todo mundo? Tem. Tem risco de eu ir na igreja e ver um maluco qualquer e dar tiro? Tem. Olha lá em Campinas agora. Tem risco de ir no cinema e um maluco chega lá e dar tiro? Tem. Então, o risco sempre existe. Não existe um lugar que não tenha risco nenhum. A questão é, você conhece esses pais? Você tem um vínculo com eles? Eles conhecem você? Ótimo. Agora vai dormir numa casa de alguém que eu nem sei quem é? Aí não, né? Não sei nem o que é isso aqui. Ir na casa de um colega que eu conheça? Excelente. Então tomara e façam muitos vínculos. Os pais de filhos das crianças precisam formar vários vínculos, porque criança precisa de criança. É ótimo, criança perto de criança. E dá uma folga para os pais. E os pais também precisam se afastar de filhos. Qual é a patologia da pessoa abusada, mesmo depois de tomar consciência, não quer sair do padrão doentio?
Isso aí chama fidelidade à família de origem. E ela fica fiel à doença da família. A doença da família. Quando você vê uma dinâmica dessa, eu posso ver na minha cabeça. Ah, entendi. Ver na cabeça não serve para nada. É a mesma coisa, falo sempre assim, todo fumante sabe que cigarro dá câncer, dá impotência, dá um monte de problema. Está escrito no maço de cigarro. Está escrito. A questão é, eu sei. E quando é que parar de fumar? Não, parar eu não parei, mas que eu tenho consciência, eu tenho. Aqui é a mesma coisa. Eu posso ter consciência que eu estou sendo abusado, mas eu não saio. Então, assim, consciência na cabeça, esquece, não serve para nada. Pode ser até um degrau para chegar na consciência da alma. Quando toca na sua alma, aí você tem a atitude. Por isso, ter na cabeça é só no pensar, mas não chega no agir. Se você não tomar atitude, não tomar consciência na alma, não tem atitude. Fica só, eu sei, mas se eu fizer alguma coisa vai ficar pior do que está agora. Então é melhor ficar assim, porque aí eu não mexo, sabe? Aí inventa-se um monte de desculpa. Tá cheio de mulher que sabe que o marido trai, mas é bom ninguém falar. E às vezes vem um desgraçado, um filho, que começa e põe e fala, descobri, agora eu tenho que fazer o que com isso? Não era para saber, eu não quero que saiba, criou um problema. E o filho acha que fez uma grande coisa. Vixe, que eu conheço de filhos que já deram problema nessa história e a mãe sempre soube, e dá graças a Deus que pelo menos ele vai trepar com outra mulher e não me enche o saco. Deixa eu ser só mãezinha do meu sininho e eu ficar aqui de madame, tá bom. Não quero isso. Então, tomar consciência é uma coisa meio complicada. Precisa tocar na alma e sentir a dor do problema. E se a dor do problema for maior do que manter a situação na ilusão, aí você faz a virada. Se não, não vira. Como colocar em prática o famoso chutar o pau da barraca sem medo das consequências? Sem medo e sem culpa. Esquece que você nunca vai conseguir. Você tem que ter medo e tem que ter culpa. Você nunca faz nada disso sem medo e sem culpa. Se você não tiver medo e nem culpa, você vai ser candidato a ser uma abusadora. Tomara que você tenha medo e tomara que você tenha culpa. E você fica saudável. A questão é, o medo e a culpa são saudáveis ou são doentios? Você nunca... Sempre vai ter consequência, sempre vai ter. Não existe algo que eu vou fazer uma coisa que não tem consequência alguma. Isso não existe, isso é ilusão. Sempre terá consequências. A questão é, se o medo e a culpa são saudáveis. O que é medo e culpa saudável? Então, por exemplo, eu vou falar isso aqui, vai destruir a família, vai destruir a imagem da família linda e maravilhosa que nós temos. Então, eu prefiro carregar todo o problema. Eu carrego tudo, mas o mais importante é que a família fica com a máscara, a imagem está tudo lindo e maravilhoso. Só que eu vou me destruindo por dentro. Quem sabe eu crio uma doença autoimune, um câncer, eu entro numa psicose, fico esquizofrênico, me suicido, sei lá. Pode, mas pelo menos a família ficou linda e maravilhosa. Consequência vai ter. Tem consequência que vai ter dentro de você se arrebentando e se explodindo. E quando você coloca a realidade, vai ter a consequência que o mundo doente vai te atacar, porque não era para falar tudo isso. Então sempre vai ter. Então tenha medo e tenha culpa. A questão você escolhe que medo e que culpa você vai querer escolher. O mundo adulto não tem inocência. No mundo adulto eu sei que tudo tem consequências. Tudo, até não fazer nada tem uma grande consequência. Fazer também tem consequências. A questão é o que vai dar mais resultado e o que leva a mim, a família, a uma dinâmica mais saudável. E aí você faz essa opção. E essa opção você está fazendo porque você se ama e você ama a família. Você não vai alimentar a doença da família. Você vai alimentar o saudável da família. O mundo doente da família vai cair de pau, vai te excluir, vai colocar a culpa em você, porque é sempre assim, mas você faz o que precisa ser feito. E aí, quando você faz isso, você faz porque você ama a família. Não é amar esses elementos doentes da família. A família é algo muito maior. Vê se todos os antepassados lá atrás vão aprovar você colocar essa família em ordem, ou se todos os antepassados fizeram de tudo, um sacrifício enorme pela família, assiste e vê uns elementos destruindo tudo.
e os outros lá não podem fazer nada. Que maluquice é essa? Então, por amor à família, ao saudável da família, eu não vou mais alimentar ou ocultar os abusos que existem aqui. Chega, acabou. Quando eu faço isso é por amor à família, amor a mim, amor às próximas gerações. Porque as próximas gerações vão fazer o quê? Vão passar pela mesma situação abusiva? Tá louco? Isso não faz sentido. Não, mas é que um não vai gostar, o outro vai ficar puto, a minha mãe vai brigar comigo e nunca mais fala comigo. E daí? Eu sou adulto, ela é adulta, ela faz a opção que ela quiser. Eu sou adulto, eu faço a opção que eu quiser. E acabou. Eu não estou aqui agora para carregar o problema. Então não tem que ter medo das consequências. Por medo das consequências, até por medo das consequências, é que eu ponho o abuso para fora e resolvo essa história. Por quê? Porque a consequência que vai ter por você não falar do abuso é enorme. Então tem as consequências de você ocultar e tem as consequências de você falar. E aí tem consequências dos dois lados. Qual é o medo maior? Então você escolhe qual é o medo mais saudável, maior, e a culpa que você quer carregar. A culpa de carregar toda essa merda e deixar essa porcaria avançar nas próximas gerações e fazer de conta que tá tudo bonitinho, é essa a culpa. Ou você carrega a culpa de colocar tudo aqui e colocar as coisas em ordem e as pessoas doentes vão jogar a culpa em você. Você só escolhe que culpa você quer carregar. A culpa por ser saudável ou a culpa por ser doente e alimentar a doença da família. Então sempre tem que ter isso, não é para tirar, hein? Existe até uma síndrome que é abusado se apaixona pelo abusador. É a síndrome de Estocolmo, exatamente, é isso aí. Isso é comum, extremamente comum, principalmente dentro das famílias, tá? Por isso que eu coloquei lá. Se os pais são abusadores e destroem os filhos criam um amor doentio impressionante, que é isso aqui. E sabe por que cria um amor doentio desse jeito? Por sobrevivência, que é assim. Então, nessa história aí da síndrome de Estocolmo, então é assim, imagina, você é sequestrado, e aí a pessoa tem um poder de te matar, de te torturar, fazer o que quiser com você. E aí você, diante dessa ameaça, você se torna tudo aquilo que o outro quer que você faça. Veja, se eu te amar bastante, você não me destrói, não me arrebenta. Olha, eu não quero nada de você, eu estou aqui, eu faço tudo para você, eu faço tudo para você, eu existo aqui, eu te amo, eu te amo. Você me arrebenta, cada vez que você me arrebenta, eu te amo mais, eu te amo mais. Adivinha por que eu te amo mais? Porque eu tenho medo que você me arrebente e mais ainda, eu tenho medo que você faça o rompimento de vínculo. Se você não for do jeito que você quer, você vai embora. E uma criança, se pai e mãe vai embora, acabou, eu não existo, eu preciso de pai e mãe. Então a criança vai criando essa dinâmica maluca de criar o amor ao abusador. Então ele é tudo legal, é tudo bom, é que você me ama, eu entendo, eu entendo. E aí vai criando isso para sobreviver ao trauma, sobreviver, isso é um recurso. Então essa dinâmica, esse mecanismo de defesa chama formação reativa. Isso é extremamente comum e quando você enxerga, eu dei o exemplo da família, isso é muito comum, mas muito, hein? Qual o tipo e qual é o gatilho para a pessoa perceber que está sendo abusada? Tem pessoas que passam a vida inteira sendo abusadas e chamam isso de amor e não sai do lugar, viu, pá? E não sai do lugar. Pode ser qualquer tipo de abuso, qualquer, desde abuso físico, abuso sexual, abuso econômico, qualquer abuso. Então, assim, qual é o gatilho? A questão é quando a dor do abuso ficar maior do que não olhar para a realidade. Então é como assim, eu estou dentro de um útero, chega uma hora que eu não aguento mais. Ou eu morro, ou eu faço alguma coisa para sair desse lugar. E eu vou para um lugar completamente desconhecido. A questão é que tem muita gente que prefere morrer do que ir para algum lugar. Tem. E tem uns que fazem tudo para continuar nesse lugar. Tudo isso eu falei lá em cima, lá em cima que eu digo uma pergunta que teve antes lá, em cima disso, vai depender muito da intensidade do problema, do sistema, quem está ao redor. Por exemplo, tem muitas pessoas que amam alguém, por exemplo, eu sou um indivíduo abusado por alguma dinâmica. Aí eu começo a ter uma relação afetiva, amorosa, com amizade ou relacionamento afetivo, que o outro, de repente, começa a perceber e falar algumas dinâmicas. Isso está esquisito.
Quer ver uma outra dinâmica? Eu estou falando isso, me lembrei de uma outra, minha cabeça está mil. Mas fica assim, então alguém que eu tenho, dou um valor afetivo, profissional, seja lá o que for, mas que de repente essa pessoa começa a falar algo e me mostrar por outro ângulo. E aí eu começo a ver que por outro ângulo está estranho. Eu faço muito isso, eu faço algumas questões, eu faço como mudar de função, ver por outro ângulo, para a pessoa poder acordar e identificar. No começo a reação é negativa, não, a pessoa não vai querer olhar por esse ângulo, mas é uma forma de, como profissional, você pode ajudar o cliente a enxergar a história por ângulos diferentes. Tem várias técnicas, aqui não vou ficar ensinando esse monte de técnicas, tá? Vocês façam o curso, vocês vão aprender. Mas tem muitas técnicas para mexer nisso, para ajudar a pessoa a identificar que ela está sendo abusada. Eu, há pouco tempo, eu fiz um grupo de constelação, tinha uma pessoa que era extremamente abusada, extremamente abusada. Então, ela era abusada, a irmã, tinha abuso de tudo quanto é lado, principalmente abuso físico. Então, destruição, quebra de ossos e assim por diante. Um monte de dinâmicas. Mas quando falava para essa pessoa que existia uma situação abusiva, e essa pessoa estava fazendo de tudo para cuidar do abusador, então tudo é uma dinâmica muito louca. Nossa, a hora que abriu aquilo lá, veio uma raiva enorme para cima de quem? Para cima de mim. Não, porque não é isso, não é desse jeito. E aí fica, é muito interessante. E aí eu comecei a falar, gente, eu estou conversando com o abusador. Quem está na cabeça do abusado é o abusador. Impressionante, mesmo que o abusador morra, de repente ele parece um demônio que está vivendo lá dentro da cabeça e continua falando as mesmas coisas. Agora imagina essa pessoa em relação com filho. Se isso é o correto, é o certo, qual é o referencial que vai usar para filho? É claro que aqui também tem situações complicadas em relação ao filho, porque perpetua a dinâmica do abuso. Então o gatilho para a pessoa perceber que está sendo abusada é quando a dinâmica do abuso, a dor do abuso ficar maior do que as historinhas que eu inventei. Quando isso ficar nesse desequilíbrio, pum, aí eu começo a olhar para a realidade. Mas aí precisa ter recursos internos e externos para dar conta disso aqui. Precisa ter uma motivação, porque senão, se a pessoa está lá presa, é melhor não ver a realidade, porque tá bom. E aí eu me lembro de uma frase que eu já vi na internet várias vezes aí, que é assim, que o passarinho dentro da gaiola, o passarinho que está preso na gaiola, quando vê um passarinho voando, ele acha que o outro é louco. Qual o tratamento que você indica em caso de abuso, além da constelação? Olha, não é a constelação que vai curar abuso. A questão é qual é o grau de motivação que a pessoa tem. Por exemplo, eu posso ver no indivíduo que está sendo abusado, vou levar você para qualquer tipo de profissional. Se ele não tem motivação para mexer no abuso, muitas vezes você pode colocar o que for, ele fecha, ele cria uma barreira que não funciona. Qualquer terapia consciente, sabendo o que está fazendo e onde mexer na base, porque o abuso sempre você tem que buscar a origem do problema. Isso aqui é abuso. Onde está a história, a origem? Nos traumas infantis, dinâmicas de dificuldade de relacionamento da criança com pai e mãe. É ali o problema. Ali é onde precisa mexer. Então, qualquer abordagem, psicoterapia corporal, psicanálise, seja o que for, se tem um profissional consciente, ele vai mexer na raiz do problema. E isso vai ajudar. Cada terapia tem as suas ferramentas, os seus recursos e precisa ter um foco e ir em direção a esse foco. Porque pode ter um monte de recursos. Por exemplo, está cheio de gente que trabalha em constelação que não tem a mínima ideia do que fazer com abuso, tá? Joga na constelação e vê o que acontece. A hora que aparece, ele também não sabe o que fazer. Ele não enxerga nada, desvia o assunto para outro lugar. Adivinha para quê? Para não mexer no problema. Então a questão não é a técnica, e sim um profissional consciente e capacitado para lidar com esse tema. Seja em que abordagem for, mas um profissional competente que possa ajudar.